glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito, e no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Eu virei-me para ver com quem falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido no peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado de uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Irmãos, olha aqui para mim. Às vezes a gente fica tão afadigado com as coisas desse mundo, com as coisas da vida, com as despesas de casa, com a labuta do trabalho, com os problemas que a vida apresenta e com as dificuldades que nós enfrentamos na família, na saúde, no trabalho, no dia a dia, que nós esquecemos de enxergar e ver aquilo que está nos esperando na eternidade. Meu irmão, você foi criado por Deus, para Deus. Você nasceu por um milagre de Deus. Você está aqui nessa noite, nós estamos aqui nessa noite por uma provisão de Deus. E vai chegar o dia, dentro da vontade e do tempo de Deus, que Deus nos chamará, e nós estaremos diante da presença de Deus, e nós veremos Ele como Ele é. Hoje o mundo apresenta um Jesus que está pregado na cruz, sangrando, com uma coroa de espinho, todo machucado,
mas não é assim que nós veremos. Quando nós chegarmos na presença de Deus, nós veremos Ele como Ele é, do jeito que foi vindo aqui. E nós precisamos, irmãos, focar no nosso coração, a nossa vida, a nossa alma naquilo que é eterno. Eclesiastes 6:12, que outro dia eu li aqui, a Bíblia diz que nós somos o pó, e o pó voltará ao pó, e o Espírito voltará a Deus que o deu. Irmãos, e no dia que o nosso corpo voltar ao pó, e o nosso Espírito voltar a Deus, nós teremos essa visão que João teve na ilha de Patmos. Então, meu amado irmão, tudo é importante, mas nada pode ser mais importante do que a tua salvação, do que o teu encontro com Deus no dia que Deus assim decidir. Você precisa estar preparado. E a preparação, irmãos, não é ter uma religião. A preparação não é vir na igreja. Simplesmente isso. Você deve ter sido religião, você deve sim vir na igreja, mas a tua preparação é o teu coração aberto, recebendo Ele todos os dias, vestindo as vestes brancas que nós cantamos aqui. Como que eu vi essas vestes brancas? Nossas vestes, ela sempre está salpicada de sujeira, de pecado, pensamentos que não deveríamos pensar, palavras que não deveríamos proferir, atitudes que não deveríamos ter. E essas vestes precisam ser brancas, limpas, para nós entrarmos na presença de Deus. E essas vestes só são limpas e só são brancas pelo sangue dele, pelo sangue de Jesus. Por isso, todo santo dia nós temos que chegar para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas palavras, perdoa as minhas atitudes, perdoa as minhas falhas, perdoa, Senhor, em nome de Jesus, porque senão nós não entraremos na presença de Deus. Irmão, chegará o grande dia que todo ser humano que nasceu na terra, que rejeitou a Cristo, o Senhor e Salvador, se arrependerá amargamente de não ter recebido Jesus, de não ter ouvido a voz de Deus, de não ter se entregado ao Senhor. Diferente de você, diferente de nós, que hoje nós temos a grande oportunidade da salvação e da vida eterna. Amém, igreja? Então valorize esse momento de adoração, valorize o momento de você vir à igreja. Não deixe o diabo tirar você da casa do Pai. Não deixe o inimigo colocar o desânimo. Você tem que lutar. Haja o que houver, como nós cantamos aqui. Venha o que vier, Ele é o Deus que te fortalece. Você precisa fazer a sua parte, porque a graça de Deus é sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te trouxe nessa noite. Você é escolhida de Deus, irmão. O diabo sopra todos os dias no seu coração, na sua vida, para você não vir na igreja. Os diabos sempre lutam, vai lutar com você, não vai querer impedir você de estar aqui, irmão, porque é aqui que você recebe a direção da palavra de Deus. Não é pregação do pastor, não pode qualquer um pregar aqui, mas é a direção do que Deus está dizendo para você na palavra, meu irmão. Você precisa abrir o coração. Você precisa valorizar a Deus mais do que o teu trabalho, mais do que tudo nessa vida, irmãos. A palavra de Deus diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa para ser acrescentado na sua vida será acrescentado quando você priorizar o reino de Deus. O que é priorizar o reino de Deus, irmão? É ter compromisso com o Mestre, é abrir o coração, é se render aos pés dele. Irmão, luta você vai ter, desde quando você nasceu, você teve luta, até o último dia da sua vida você vai ter luta. Mas você tem que parar de olhar para a luta e olhar para aquele que tem o poder para prover todas as coisas da sua vida. Olhar para ele e servir aquele que tem o poder para mudar a tua história, para abençoar a tua vida, para te abrir portas grandes e principalmente para te salvar. Vamos ouvir glória a Deus? O coração precisa ser quebrantado, irmão. Tem pessoas que vêm na igreja e não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ouvir a voz de Deus. Não ouvir com o ouvido, não. Com o ouvido qualquer um ouve aí,
Eu vi como oração. Irmãos, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou em Mateus 24, que Deus separará as ovelhas dos bodes. Ele vai separar aquele que serve daquele que não serve. Nós precisamos servir a Ele. O que é servir, irmãos? Servir a Deus é você ter um compromisso com Ele acima de todas as coisas. O teu coração está voltado para Ele, é você desejar a presença dEle, é você ser cheio do Espírito Santo. Eu já falei aqui, teve um grupo de médicos que fez uma pesquisa medindo o cérebro das pessoas, o comportamento das pessoas. A pessoa que lê a palavra de Deus uma vez por semana, não acontece nada na vida dele. Aquele que lê 2 vezes a palavra de Deus por semana, ele consegue se libertar de alguma depressão em torno de 25%. Aquele que lê a palavra de Deus 3 vezes por semana, ele consegue se libertar de algum pecado em torno de 50%. E aquele que lê a palavra de Deus todo santo dia, ele consegue se libertar de qualquer depressão, de qualquer angústia, de qualquer pecado, de qualquer obra maligna. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Está escrito, vai da divisão de juntas e medulas, em todas as partes do seu corpo. Também ela entra, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções de cada coração. Então a palavra de Deus, ela penetra no nosso corpo, nos nossos órgãos, no nosso ser, e ela penetra também dentro da nossa alma. E quando eu tenho o compromisso de ler a palavra de Deus e de ouvir aquilo que Deus está falando comigo, a minha vida é liberta de todas as obras malignas que estão aí no mundo, irmão. Por isso você precisa alimentar. Irmão, olha aqui para mim. Comece a ter uma única refeição por semana. Você vai morrer. Se você ter uma única refeição por semana, nós tomamos café, almoçamos e jantamos. Faça uma única refeição por semana. Você vai morrer. Porque o teu corpo precisa de alimento 3 vezes por dia no mínimo, 2 vezes por dia no mínimo, não uma vez por semana. Se você alimentar a tua alma uma única vez por semana, você também corre o risco de morrer espiritualmente. Porque durante a semana toda você se alimenta, às vezes, nós nos alimentamos às vezes do lixo que sai fora, pela internet, pela TV, e tantas coisas, e tantos problemas, tantas angústias, tantas tribulações. O diabo vem para roubar, matar e destruir, irmão. Você precisa se alimentar da palavra de Deus todo santo dia. Você precisa colocar o louvor, como nós vamos aqui, e louvarmos, e dobrar o joelho, louvar a Deus, e adorar a Deus mesmo. E dizer, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser um pecador. Eu não quero ser uma pessoa que estou longe da tua presença e compartilho as obras impetuosas delas. Não, eu quero ser um adorador. Eu quero ser santificado pelo poder da tua palavra. Irmão, estou dizendo aqui, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, você é escolhido no Senhor para reinar, para estar um dia na presença dEle. Eu não sei o dia e a hora, Ele sabe todas as coisas. Mas se Deus prover que amanhã eu esteja na presença dEle, eu não vou impedir nem você, nem ninguém, nem os médicos, nem a ciência vai impedir de eu estar amanhã na presença de Deus. Eu preciso dele estar preparado para ter um encontro com o Mestre. E a preparação não é vir no culto, só no culto. É aqui que você recebe essa direção, mas a preparação é o teu coração voltado para Ele, é a tua vida santificada no poder de Deus. É você receber a presença dEle, irmão. Você pode ter um momento como esse, o momento mais importante da tua vida, irmão. É você abrir teu coração, irmão, e receber a presença dEle. Será que você pode receber a presença de Deus? Será que você pode receber a presença de Deus? Amém, irmão? Será que você consegue receber a presença de Deus na tua vida? Ou será que o teu coração está petrificado pelas lutas, pelos problemas, pelo pecado? Será que o teu coração está endurecido de uma forma que Deus fala com você e você não consegue ouvir a voz de Deus? Como que está o nosso coração, irmão? Às vezes o nosso coração é petrificado pelos problemas, pelas lutas, pela adversidade. Nós precisamos quebrar essa obra maligna que está no nosso coração. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus.
Olha aqui, irmão. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro de profissão, e no meio da paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, pelo chama de Jesus Cristo, e foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E olhei e ele fácil. Uma grande voz, como de vida, que dizia: escreve no livro, envia 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Minas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e virei para ver com quem falava comigo. E quando virando, vi 7 canções de ouro, no meio de 7 canções, o semelhante filho do homem vestido aos pés de uma veste comprida, cingida do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como uma branca lã, como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Nós vamos ver Jesus assim, irmãos. Versículo 14: sua cabeça, cabelos serão brancos como branca lã. Você está preparado, irmão, para ver Jesus assim? Como a neve? Você está preparado para ver os olhos de Jesus como chama de fogo? Isso aqui, irmão, está com um corpo espiritual glorificado. Como que está no coração? Você está preparado, irmão, em nome de Jesus? Será que nós estamos preparados para ver Jesus assim? Olha o que diz aqui, irmão: seus pés eram semelhantes a latão reluzente. Olha aqui, irmãos, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Da sua boca saíam 7 estrelas. Ele tinha, dessas 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, com toda a sua força resplandecente. A voz como a voz de muitas águas. Nós moramos em Foz do Iguaçu, lá tem as cataratas do Iguaçu. A gente fica pertinho, segundo daqui na porta da cachoeira das cataratas. A lâmina d'água dá uns de 2 a 3 metros de fundo do rio Iguaçu está cheio, ela dá de 2 a 3 metros de largura. E ela cai como daqui ali, assim. A gente fica perto e ela cai assim, aí é uma cascata assim muito grande. Depois tem a passarela na frente, depois o rio tem depois a continuação. E quando você chega assim, mais ou menos 5 metros assim, na cascata d'água, você não consegue falar com a pessoa normalmente, porque o barulho é tremendo das águas caindo. Você tem que chegar no ouvido da pessoa e falar assim, bem alto no ouvido da pessoa para você entender, porque o barulho é ensurdecedor das águas. E quando ele falar com você, no dia que Deus chamar, a voz dele será como uma voz de muitas águas. Você está preparado para ouvir a voz de muitas águas? Irmão, o Espírito Santo de Deus pode perguntar para você: você está preparado? Estamos preparados para ouvir essa voz? A voz de Deus como a voz de muitas águas? Ei, meu querido? Ei, minha irmã? Olha aqui, irmãos. Já fiz algumas vezes torcer a vista para tentar olhar direto para o sol. Você olha assim, você tem que forçar e forçar o seu corpo para ele ficar aberto, que você não consegue. E aí quando você força o olho para olhar para o sol, seus olhos começam a lacrimejar, ou a lágrima começa a escorrer, porque o brilho do sol é muito forte. E a hora que você tira a visão, você abre os olhos e quer olhar, você não enxerga nada, como se você tivesse ficado cego. É ou não é assim? Olha o que diz aqui: o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando
Micaías aos pés como morto e pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temos o seu primeiro e último. O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e também a chave do inferno. Então tudo na mão dele. Ele manda no inferno, ele manda na morte. A morte só vai tocar em nós se ele deixar, se chegar o tempo, se chegar a hora determinada. Mas a morte não é algo ruim para aquele que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: para mim viver é Cristo, e morrer para mim é lucro. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que não haverá mais choro. Você tem chorado? Você chora por causa dos seus problemas, das suas lutas? Aí, irmão, chora? Não haverá mais choro. Quando você partir daqui, não haverá mais choro. Quando Deus já não haverá mais choro. Não, somente alegria. Alegria no Senhor. Amém? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é gozo, é alegria, é paz no Espírito. Amém? Não haverá mais tristeza. Você fica triste porque você às vezes não recebeu aquilo que você queria receber, não conseguiu comprar aquilo que você queria comprar, né? Não recebeu às vezes o carinho de alguém, a compreensão de alguém, um elogio, um abraço, né? Você fica triste porque às vezes você não chegou onde você queria chegar. Só que você, vai chegar muito mais longe do que todas as pessoas que estão no mundo, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós vamos chegar muito mais longe do que qualquer pessoa que possa ser mais famoso, mais rico de todo o mundo. Amém? Não haverá mais tristeza. Não haverá. Não sabe o que é ter uma vida e não ter tristeza? Quantas vezes, quantas noites, quantos momentos de tristeza você já passou na sua vida? Não haverá mais isso. Não haverá. Somente uma vida de paz, alegria e louvor a Deus. Amém? Só isso. Só isso. Irmão, você precisa ouvir a voz de Deus. Não é a pregação do pastor, não. Qualquer um pode, que tenha o chamado, o ministério, pode vir pregar aqui, irmãos. É a voz de Deus, na palavra de Deus. Ele tem a chave da morte. Ele tem a chave do inferno. Tudo está na mão dele. Ele tem a chave da sua vida. Ele tem a chave da sua vida. A hora de ligar e a hora de desligar na nossa vida. E Ele está dizendo para nós hoje. Aqui, ó. Escreve as coisas que tem visto e despertou, e as que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja. Sabe quem são os anjos da igreja? Os pastores da época, os líderes da igreja da época. Os anjos da igreja. Quem liderava a igreja? De Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Os anjos eram os líderes da igreja da época. E os 7 castiçais de ouro eram o quê? As 7 igrejas. O povo da igreja, os irmãos que frequentavam na época. Irmão, em nome do Senhor Jesus, se dedique no seu trabalho, dê o teu melhor. Se dedique para os teus filhos, dê o teu melhor. Para os teus pais, na tua vida profissional, se dedique, irmão, faça o teu melhor. Mas, irmão, faça o impossível na presença de Deus. Amém?
dedique no teu trabalho, dedique na tua empresa, dedique no teu lar, dedique para o teu marido, se dedique para a tua esposa, para a tua família, mas para Deus o impossível você deve fazer. Amém? Glória a Deus. O impossível você deve fazer. Você tem que lutar, você tem que estar na presença dele, porque chegará o dia que o Senhor nos chamará. E esse dia vai ser um dia de muita alegria, porque lá não haverá tristeza, de muita felicidade, porque lá não haverá mais choro, de muita paz, porque lá não haverá mais nenhuma preocupação. E sabe o que nós vamos fazer na presença de Deus? Só louvar e adorar. A gente fica triste quando a gente vê que ele vai embora, mas irmão, o apóstolo Paulo foi lá e voltou e testemunhou. Ele disse que no dia do Senhor ele foi arrebatado em espírito. Ele foi até o terceiro céu. Então existe o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Ele foi até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis. Sabe o que significa inefável? Inexplicável. Ele viu coisas gloriosas que são impossíveis de ser explicadas. Tem coisas inefáveis que o homem não é lícito dizer. Deus falou: você vai ver mal, mas não fala para ninguém, porque o que eu preparei é muito grandioso, é muito glorioso para aquele que me serve. Glória a Deus. Tem coisas inefáveis que o homem não é lícito dizer. Ele foi e voltou. Irmão, o dia que você for, você vai querer voltar mais. O dia que você for, você vai querer voltar mais. Eu já falei aqui, tem relatos no YouTube de pessoas nos Estados Unidos, que feito uma pesquisa de pessoas que partiram dessa vida toda. Em torno de os 100% das pessoas que foram pesquisadas, 80% foram para o céu e 20% tiveram a experiência do inferno e voltaram. Chama EQM, experiência de quase morte. E eles relataram que eles não queriam voltar mais. Pessoas que vão passar por cirurgia e o seu espírito saiu do seu corpo. Pessoas que tiveram acidente, o seu espírito saiu do seu corpo. Depois Deus permitiu que ele voltasse, na hora que ele visse, sentisse um pouco da glória de Deus e voltasse de novo para testemunho de que o mundo espiritual existe, para testemunho de cumprimento da palavra de Deus. O pai do pastor marinense levou o vô Miguel, quando ele estava falecendo, o pastorista estava junto com ele no hospital, e era 3 horas da manhã, e aí ele falava: Luiz, está amanhecendo. Aí o pai falou: não, não está amanhecendo, não, sou 3 horas, não, está amanhecendo, porque eu estou vendo aqui um raio de luz por essa porta, por essa janela. Você já viu o raio de luz 3 horas da manhã? Eu acordo todo dia, o sol não nasceu. O sol hoje está começando a brilhar 6h30 da manhã. As nuvens começando a ficar vermelhas 6h30 da manhã. Já viu? Eu nunca vi o sol no Brasil aqui não. Nascer 3h30 da manhã. E lá naquele quarto estava nascendo o sol 3h30 da manhã. Não era o sol que nascia, era a glória de Deus entrando lá. E horas depois ele foi recolhido por Deus. E ele tinha 83 anos, né, mãe? Ele foi batizado na igreja. 85, quando ele faleceu, 85 anos, foi batizado na igreja, servia a Deus, não perdi um culto, né? Glórias a Deus, o vô Miguel. Então, irmão, a glória de Deus está sobre nós. Não perca de vista a glória de Deus. Não abandone os caminhos do Senhor, irmãos. Se você for a pessoa mais famosa do mundo, não abandone Jesus. Se você é a pessoa mais rica do mundo, jamais abandone Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Em tudo mais Ele fará. Amém? Ele é a tua força. Ele é a tua vitória. Irmão, valorize esse momento. Esse momento tem que ser o momento mais importante da sua vida. Amém? De estar na casa de Deus.
tem que ser o momento mais importante, mais prioritário, mais valoroso, é estar na presença de Deus, é adorar a Deus, é vir nos cultos, é participar, ter comunhão com o corpo de Cristo. Pastor, eu não batizei, não senti de batizar. Você não tem que sentir de batizar, não. Você tem que se batizar para a glória de Deus, porque está escrito: quem crê e for batizado será salvo. Mas eu não senti de vir na igreja, eu não senti de me comprometer com Deus. Eu não tenho sentido, está escrito: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele diz: não tem outro caminho, irmãos. Ah, mas eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada, você não é obrigado a nada. Eu estou no livre-arbítrio. Só que saiba, não há salvação fora de Cristo, não há vida eterna fora de Cristo. Olha, abre em Mateus para encerrar. Capítulo 24, versículo 36. Porém, naquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas, considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porque se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar seus conservos e comer e beber, a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará para sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Nós não sabemos a hora em que ele há de vir buscar a igreja. Nós não sabemos também a hora que ele pode nos chamar a cada um de nós também individualmente. Você sabe a hora? Você sabe a hora que Deus vai te chamar? Puxa, pastor, você ia falar disso? Sim, irmão. Sim. Porque você não sabe a hora. Eu também não sei a hora.
Mas uma coisa é certa, você precisa se preparar para esta hora, para esse momento. Teu coração tem que estar preparado, tua vida tem que estar preparada, tua alma tem que estar preparada. Porque Ele é o caminho, a verdade é dele. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não é pela igreja, não é pelo pastor, não é por você que vai ter um culto, não é por você receber uma oração que você vai chegar na presença de Deus. Você vai poder ser salvo, mas é por Ele. Amém? Amém? Por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Irmão, entrega o teu caminho, Senhor. Amém? Decide, irmão, sai de cima do mundo. Decide servir a Deus. Decide se comprometer com Deus. Sai de cima do muro e entra na presença de Deus. Amém? Vai servir a Deus, porque o Senhor te ama e tem obra na tua vida no nome de Jesus. Que quando Deus te chamar, você possa ter este encontro e ver esta visão que João viu na ilha de Patmos. Um Cristo glorificado, com seus cabelos brancos, sua roupa branca, seus pés reluzentes como latão, seus olhos como chamas de fogo, seu rosto resplandecendo como o sol na sua força, sua voz como a voz de muitas águas, e da sua boca uma espada de dois gumes saindo, que é a palavra de Deus. Amém, igreja?